Bom dia. Bom dia a todos e todas. Deixa eu me apresentar, sou Vanderlei, um jovem aí, iniciante no movimento LGBT. Sou de Taboão da Serra, aqui numa cidade da região metropolitana. E lá nós temos uma entidade que foi elaborada, idealizada e está em funcionamento há mais ou menos 2 anos. Vou falar um pouquinho durante a minha fala sobre as atividades que a gente desenvolve lá na Diversitas, Diversidade de Taboão da Serra. E, enfim, me passaram uma tarefa aqui hoje bastante honrosa e desafiadora para um jovem para falar sobre o histórico do movimento LGBT no Brasil, mas é uma tarefa honrosa também porque relembrar a contribuição dos nossos companheiros acerca da luta pela cidadania LGBT é motivo de honra para mim e para minha militância. Então, na verdade, a minha proposta aqui é, de repente, a gente bater um papo e dar uma pincelada sobre alguns acontecimentos que ao longo da história marcaram a luta do movimento LGBT no Brasil, tentar dar traçar uma relação com os avanços e as agendas de políticas públicas para a população LGBT. Será que esse está melhor? Acho que não. E tentar traçar uma relação com a agenda do movimento LGBT no Brasil. O que a gente tem de avanço no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E vou tentar também traçar uma leitura aqui sobre a visão do movimento LGBT hoje em relação à nossa agenda principal e algumas características do movimento. Para começar, então, pode passar, Alan, por favor. Vamos falar um pouquinho do histórico do movimento LGBT no mundo, que tem como fato histórico principal datado em 28 de junho de 69, na revolta de Stonewall, um bairro nos Estados Unidos onde pessoas LGBTs, na grande maioria gays, se encontravam e tinham relações sociais, alguns bares, enfim, era o ponto de encontro onde a galera se descontraía, dava uma paqueradinha, enfim, era o espaço de descontração. E começou a surgir uma grande resistência policial naquela época, e num determinado dia deu a louca nas bichas e elas enfrentaram os policiais que, enfim, tentavam conter a expressão afetiva e social delas. Desse advento aí, dessa revolta, acaba se dando por vários dias de uma grande batalha do movimento das pessoas LGBT, e aí a gente tem no movimento LGBT como uma data histórica do início do movimento LGBT. Então, todas preparadas para enfrentar essa opressão policial que foi datada lá em Stonewall. No Brasil tem vários filmes que acabam abordando essa temática. No mesmo dia 28 de junho de 69, e aí, considerando esse fato histórico, o dia 28 de junho vai acabar sendo considerado pelo movimento LGBT e comemorado como Dia Internacional de Orgulho Gay e Lésbico, exatamente por conta da importância da ação da população LGBT lá em Stonewall. Pode passar para o próximo. Em 1978, a gente tem um fato importante aqui no Brasil, que é o surgimento do jornal O Lampião. O jornal Lampião se consolidou como um importante veículo de comunicação da população LGBT. E aí eu fiquei até surpreso quando eu encontrei essa imagem na internet, e tem aí uma fala da Alice Brandão, claramente se assumindo mulher, negra e homossexual. Então, o jornal Lampião cumpriu um papel muito importante de incentivar o debate e a discussão acerca da homossexualidade, né? O Brasil ainda vivia vestígios da ditadura, uma sociedade um pouquinho mais conservadora do que a gente está habituado hoje em dia, e o Lampião cumpria esse papel provocador
para inserir a discussão e a agenda LGBT no cotidiano brasileiro. Pode passar. Em 1979, aí se inicia o surgimento de alguns grupos em defesa dos direitos LGBT. Oh, tá uma briga com esse microfone, né? Eu acho que é o Bolsonaro. Mas enfim, em 1979, começa a ter início a formação de grupos em defesa... Eu acho que o Bolsonaro mandou um espírito pra cá, não é possível. Deixa eu ficar mais pra cá, que talvez seja longe da anteninha do microfone. Então, em 79, a gente percebe o surgimento... Não é a anteninha. O surgimento de alguns grupos LGBTs que vão pautar a questão... Será que sem microfone fica melhor? Dá pra escutar? Aí eu posso falar. Tá gravando? Oi. Então, em 1979 iniciam-se a formação de alguns grupos. E aí a gente pode destacar o grupo Somos aqui em São Paulo, que inicia as discussões em torno da pauta LGBT, e o grupo Gay da Bahia, que até hoje continua bastante atuante e vivo, inclusive desenvolve algumas pesquisas acerca de homicídios motivados por homofobia. Então, esse período aí, o finalzinho da década de 70 e início da década de 80, a gente pode destacar como um período importante da formação de grupos, e aí motivados pelo lançamento do Lampião também, que provocava essa discussão, e a galera respondia se organizando. O Triângulo Rosa é um outro grupo também, que se organizou no Rio de Janeiro. Então a gente começa a perceber em vários lugares distintos do Brasil a formação de grupos organizados para organizar a galera e discutir as questões LGBT. Pode passar, por favor. Tá. Na década de 80 acontece aqui no Brasil o primeiro EBO, que era o Encontro Brasileiro de Homossexuais. E o primeiro EBO dá um passo bastante importante para a institucionalização da discussão acerca da cidadania LGBT. Então é um encontro nacional, com proporção e visibilidade nacional, e que vai ser bastante importante para impulsionar os próximos passos. E aí a gente vive uma importante época, um período importante de funcionamento dos grupos LGBTs. Que hoje estava conversando com o Cláudio, aqui, antes da gente vir para cá, e ele, acredito que por ter vivido aquela época, né, Cláudio? Estou te chamando de velho, mas por você ter vivido aquela época, pôde me dar mais características ainda sobre esse período. Mas os grupos tinham vários objetivos e vários propósitos. Entre eles, muitas vezes esses grupos serviam como um espaço de desabafo, né? A bicha não podia ir na igreja, se fosse na igreja tentavam tirar o demônio. Em casa, elas eram tratadas como se nada tivesse acontecido. E na escola, tratado como ET. Então, os grupos de discussão acerca dos direitos LGBTs, eles serviam muitas vezes para uma discussão afetiva, muitas vezes para um desabafo, né? Uma reunião quase uma reunião da Tapué, né? Que a gente está acostumado a ver nos bairros, e isso acontecia, inicialmente servia com esse propósito. Mais tarde, essa galera começa a se aprofundar na discussão em torno dos direitos da população LGBT. Então a gente começa a discutir a questão de direitos mesmo à união civil, a questão da criminalização da homofobia, o desenvolvimento, a implantação de políticas públicas. Então os grupos passam de se consolidar, base da consolidação de grupos de amigos para se tornarem efetivos ferramentas que iriam reivindicar e estruturar a luta pelos direitos LGBT. Aí, logo depois desse período, a gente tem um período que vai ser bastante importante na história do movimento LGBT, que é o boom, que o descobrimento, e o não descobrimento também, mas o aparecimento do vírus HIV/AIDS, que aterroriza a galera que estava acostumada a
viver a sexualidade de forma livre, entre aspas, e começa a aterrorizar. Muitos companheiros, muitos amigos começam a morrer, ficar adoecidos, e depois de poucos dias, poucos meses, acabavam morrendo. E aterroriza o movimento LGBT, que se posiciona rapidamente e começa a militar no movimento AIDS. O movimento LGBT tem 31 anos. Desses 31 anos, a gente tem um período aí de pausa na atuação, na luta pelas políticas públicas, por direitos civis, que é esse período onde o movimento LGBT começa a se dedicar a militar no movimento AIDS. E vai ser bastante importante, porque vai ser através da militância do movimento de combate e de prevenção ao HIV/AIDS que os espaços governamentais vão conseguir subsidiar os grupos que eram formados por LGBTs. Então, os grupos organizados começam a desenvolver projetos de prevenção ao HIV/AIDS que recebem uma estrutura governamental, e isso vai ser bastante importante. Pra gente entender, porque eu também, quando eu entrei no movimento LGBT, eu ficava puto da vida quando tentava relacionar a questão de HIV com a questão do movimento LGBT. Mas só pra gente tentar dar uma ilustrada aqui rapidinho. Qual que é a importância do movimento LGBT discutir a questão da AIDS, a questão do HIV, e por que as políticas voltadas para essa prevenção acabam por apoiar a organização do movimento LGBT? Primeiro que a galera LGBT é um grupo de risco, né? Muitas pessoas LGBTs não têm parceiro fixo, enfim. E por outro lado, o que a gente entende? A gente entende o seguinte: se o movimento LGBT, se a homofobia ela é combatida, se a gente enfrenta a homofobia, logo a gente vai estar afirmando a visibilidade e o orgulho e a cidadania LGBT. Porque é um cara que não tem a homossexualidade dele bem resolvida. E aí a gente pode apontar vários fatores que é a homofobia no dia a dia, né? Muitas vezes o cara vai falar assim: eu não sou gay, imagina que eu sou essa aberração que todo mundo diz. Ele não consegue aceitar por ele mesmo, por conta dessa influência social que permeia ele externamente. Então, acontece está muito presente no nosso cotidiano, pessoas que não conseguem assumir a sua homossexualidade e que muitas vezes não conseguem controlar o seu desejo sexual e que acabam tendo relações homossexuais meio que no susto, né? De repente dá uma trocadinha de olhar no metrô, acaba acontecendo a transa. E será que o cara tá com a camisinha guardada no bolso? Ou seja, aquela relação sexual não é planejada. E se ela não é planejada, a probabilidade dela ser uma relação sexual vulnerável às DSTs e AIDS é muito maior. Então, por isso que hoje o governo incentiva a organização do movimento LGBT para que a gente afirme a visibilidade, para que as pessoas entendam que se você tiver uma relação sexual, você vai continuar normal, né? Então, esse momento é bastante importante, que dá esse boom da militância no movimento de HIV/AIDS, que vai estruturar melhor o movimento LGBT no Brasil. Então dá uma recuada, alguns grupos acabam dando uma recuada para militar no movimento AIDS. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um fato para a gente comemorar. Por mais problemas que a gente tenha, o movimento LGBT no Brasil é muito jovem, né? É um movimento jovem. E tem 31 anos de existência. E desses 31 anos tem essa pausa de militância para o movimento AIDS. Mas mesmo assim, alguns grupos continuaram lá ferrenho, lutando por direitos, por políticas públicas, que a gente pode destacar o Grupo Gay da Bahia e o Triângulo Rosa. Aí, em 1995, a gente tem um outro fato importante, que é a deputada federal pelo PT São Paulo na época, que hoje é a senadora Marta Suplicy, apresenta lá na Câmara dos Deputados o projeto de união civil, né, que tinha a numeração de 1151. E essa apresentação do projeto da união civil acaba que por incentivando uma mega discussão em toda a sociedade, envolvendo tanto a população LGBT quanto outros setores conservadores da sociedade. Nessa mesma época acontece a primeira parada de Sampa, né? A primeira parada de São Paulo,
que hoje se consolida como a maior do mundo. Então a gente, agora no finalzinho da década de 90, a gente percebe um outro avanço. A Marta está lá no Congresso pautando a discussão, bancando a discussão no ambiente político, o que é bastante importante para a busca de direitos. Ao mesmo tempo, a sociedade civil organizada pega o lance das paradas, que vai contribuir e contribui hoje da mesma forma. Né? Quando a gente faz a parada, claro, é o nosso momento de expressar todo o nosso orgulho, de falar assim, hoje eu vou sair pra rua e mostrar, expressar que eu sou gay e tenho orgulho disso, que eu sou lésbica, que eu sou travesti ou que eu sou transexual e tenho orgulho, que eu sou bissexual e tenho orgulho disso. É um espaço para que a gente consiga, de forma que não tenha nenhum pudor, a expressar todo o nosso orgulho. Ao mesmo tempo que as paradas se consolidam como uma ferramenta importante de visibilidade. Lá em Taboão, na nossa ONG Diversa, a gente realizou isso na nossa segunda parada. E a gente combate a homofobia com a parada quando a gente reafirma a visibilidade. Né? Então lá na Avenida, Taboão é uma cidade um tanto quanto periférica. Mas a gente passando lá, e a parada é feita bem na região periférica, não é no centro da cidade onde é mais maquiadinho. Bem lá na região periférica, onde tem as bocas e tal. Os traficantes até soltam um tiro para receber a gente na praça. E a gente passa lá na avenida, é muito bacana de você ver umas senhorinhas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas também que ficam na igreja, todo mundo para, o pastor deve ficar meio puto da vida com a gente, mas todo mundo para do culto, no domingo, né, à tarde tem sempre aquele cultozinho à tarde, as pessoas, e as crianças principalmente da igreja, isso é muito engraçado, as crianças todas saem pra calçada pra ver, as mães tentam puxar, não, mas você vê muitos moradores assim, senhorinhas, senhores olhando e falando, nossa, até aqui. Então, o bacana é exatamente esse papel que a parada cumpre. Das pessoas entenderem que a homossexualidade é algo que está ao nosso redor e é só mais uma expressão da sexualidade humana. Então, as paradas vêm, desde a primeira lá em 97, até os dias de hoje. E hoje a gente pode comemorar que no Brasil não tem só em grandes metrópoles. Então, domingo agora, por exemplo, tem parada em Osasco. Então, várias cidades, vários municípios desenvolvem a parada que cumpre esse papel bastante importante. Pode passar, Alan, por favor. Em 2003, a gente tem um outro marco bastante importante para o movimento LGBT no Legislativo. É lançada e organizada a Frente Parlamentar pela Livre Expressão Sexual. Aí a gente pode destacar a presença de alguns deputados, Zica, Maria do Rosário, que hoje é ministra dos Direitos Humanos, Yara Bernardi, que foi autora da lei que criminaliza a homofobia, que a gente vai discutir, a Fátima Cleide. Então dá uma certa ampliação. Antes, o que era a Marta sozinha lá, dá um movimento de paradas. O movimento acaba conquistando essa ampliação no Congresso. O lançamento da Frente Parlamentar, e é bastante importante a gente ressaltar, o lançamento foi recebido pelo presidente da Câmara na época, o deputado João Paulo Cunha, ainda deputado. Então, tudo isso reforça a questão da visibilidade. O ambiente político começa a encarar a questão LGBT de uma outra forma. Não ainda da forma como deveria, mas é tido com uma forma mais diplomática, vamos dizer, né? E aí é realizado também o primeiro seminário LGBT lá no Congresso Federal. Em 2006, é aprovado o projeto de lei 5.003 de 2001 na Câmara dos Deputados. Finalzinho de 2006 é aprovado esse projeto que iria virar o PLC 122. Todo mundo já ouviu falar, né? No PLC 122? Não? A lei da homofobia, a mordaça gay. Agora tem que tentar todos os nomes, né? Mas eu vou falar bem rapidinho depois um pouquinho sobre ele. Então, o PLC 122, que ele vai para o Senado, então, é aprovado no Congresso com o número 5.003 de 2001 e vai para o Senado Federal com o número PLC 122. O PLC 122, ele criminaliza a homofobia em todo o território brasileiro. Então, nesse momento, a gente tem uma vitória no Congresso e aí a gente vai passar por um outro momento de enfrentamento na dinâmica do Senado. Pode passar, Alan, por favor. De 2007 a 2010, a gente vai viver uma grande batalha no Senado Federal, onde a senadora Fátima Cleide, que hoje não tem mais mandato, lá de Rondônia, eu acho que é isso, né? De Rondônia, ela vira relatora do PLC 122.
O PL 122 é uma lei que torna crime a homofobia, então o preconceito aos homossexuais, no Brasil. Então, ele equipara a homofobia ao racismo. O texto original, pelo menos, diz isso. E aí garante direitos importantes como de identidade de gênero para as travestis, para as transexuais. Enfim, o texto original garantia tudo isso. E ao mesmo tempo que o movimento LGBT se organiza e avança, o movimento fundamentalista religioso, então a bancada religiosa, alguns setores da sociedade de ultradireita conservadores também se organizam. Esse período de 2007 e 2010 é decretada uma guerra lá no Senado Federal, com muitas acusações, enfim, vários embates políticos acerca da temática. Então, foi um período onde nós discutimos muito, mas que no Legislativo nós não avançamos quase nada. No mesmo período, tem uma nova tática do movimento, o deputado Genuíno, ele começa a discutir o projeto de lei 4.914 de 2009, que é uma nova leitura do projeto da Marta acerca da união estável. Pode passar, por favor. No Executivo, rapidinho, a gente tem alguns avanços aqui ao longo da história. Com o advento do governo Lula, é criada a Secretaria de Direitos Humanos e o programa Brasil Sem Homofobia, de forma inédita no mundo, começa a desenvolver ações para combater a homofobia e para desenvolver a promoção da cidadania LGBT em diversos ministérios. Em 2009 é lançado o Plano de Combate de Enfrentamento à Homofobia. Em 2010 é chamada... não, tem a conferência ainda em 2008, né, chamada Primeira Conferência da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais em 2008 pelo governo. Então o movimento civil se viu na possibilidade de discutir e de apontar tarefas para o governo desenvolver acerca da cidadania LGBT. Em 2010 é criada a coordenadoria e o conselho, eu acho que não está mais em criação, já saiu, né, Dmitry? O conselho já saiu, né, o Conselho Nacional? O Conselho Nacional já saiu. Aí o que acontece? Uma coisa boa, essas ações do governo federal acabam que incentivando muitas prefeituras e muitos governos de estado. Então, entre algumas ações afirmativas, coordenadorias, conselhos, planos, conferências, algumas iniciativas pontuais, como o uso do nome social de travestis e transexuais, também foram adotados por algumas cidades e estados. Pode passar, Alan. Aí assim, vamos dar uma pulada para 2010, que aí é importante destacar o período da eleição, né? Então a gente acaba o primeiro turno, né? A gente tem dois candidatos lá consolidados, a Dilma e o Serra, e é aberto um período onde é retomado uma discussão acerca dos direitos das mulheres e do direito à cidadania LGBT. E aí, vocês acompanharam, não é tão distante assim da nossa memória, a gente avalia como um momento da retomada de reações ultraconservadoras e de direita acerca do aborto, acerca dos direitos civis das mulheres e da população LGBT, que faz com que as duas candidaturas fiquem tímidas na defesa dessas pautas. Pode passar. A Dilma é eleita presidente, é importante a gente dizer que a Dilma é eleita presidente com apoio de grande parte do movimento LGBT, mas também com apoio dos fundamentalistas religiosos que compõem o governo. No judiciário, aí é importante a gente destacar, em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal ele reconhece a união estável entre homossexuais como entidade familiar. Essa ação do STF vai abrir o pressuposto para vários pedidos de união civil, né? Então, hoje no Brasil, não sei se esse número está atualizado, os meninos podem me dizer, nós já estamos no 7º casamento autorizado, sétima união civil, que é diferente da união estável, né? Pode passar, estou terminando. Em 2011, a gente acompanha um cenário
meio que de inércia do governo federal, sem grandes posicionamentos, sem grandes pontuações. É chamada a segunda conferência LGBT e é criado o Disque Homofobia no governo federal. Em contrapartida, os fundamentalistas religiosos meio que organizam um exército que começam a disparar para tudo quanto é lado. E aí a gente percebe, infelizmente, a consolidação de lideranças desse movimento, como Bolsonaro, como Silas Malafaia, e por aí vai, né? E em maio, tem a polêmica do kit anti-homofobia. Se vocês ouviram falar, mais recente, né? Que é o kit que seria desenvolvido, foi desenvolvido por um grupo de educadores e que seria implantado nas escolas. E a Dilma acaba cedendo à pressão dos fundamentalistas religiosos e acaba suspendendo esse material do governo federal. Nesse momento, a Marta é eleita senadora também, né? A Marta desarquiva o PLC 122 e ela começa a dialogar com a bancada religiosa, com alguns líderes da bancada religiosa, para se pensar num novo texto onde consiga ser aprovado que represente algum tipo de avanço para a população LGBT. Com esses dois fatores, o fator do que eu avalio como são as duas gotas d'água, o kit e a retomada do PEC 122 e o diálogo com a bancada religiosa, o movimento LGBT fica meio que desorientado, né, sem saber que posição tomar, se um substitutivo para o projeto original da Yara Bernardi, da Lei da Homofobia, era melhor, se a gente cede para os evangélicos agora para ganhar depois, qual seria a melhor estratégia. Então, tem um momento também de uma nova reflexão sobre quais seriam as novas estratégias para o movimento LGBT adotar. Pode passar, Alan. Aí a gente vive também um momento de expressão mais clara dos homofóbicos, né? Então, os incidentes de ataques homofóbicos aumentam. Aí nem preciso dizer, em Tabuão, nós somos cenários também de um ataque homofóbico num restaurante do McDonald's. Duas lésbicas foram espancadas. Tem o caso da Paulista, enfim, né? Isso eu não preciso ilustrar, que vocês vão acompanhando pela mídia. E faz uma expressão clara de parlamentares, de religiosos, de personalidades da mídia, que começam a se posicionar. Aqui em São Paulo teve aprovação pela Câmara do Dia do Orgulho Hétero, enfim, é mais ou menos o cenário que se consolida aqui em 2011. Pode passar. Pode passar também. Aí, eu queria, enfim, tentei dar só uma pincelada aqui nessa questão do histórico do movimento LGBT, mas eu acho que é um momento importante para a academia discutir, e eu acho que talvez daqui a gente possa surgir leituras interessantes. Eu queria deixar uma reflexão que eu acho que é bastante importante para o momento que a gente vive na sociedade. A revista Veja, há algum tempo atrás, publicou uma matéria abordando o afastamento da juventude brasileira das questões sociais, das questões políticas. Em contrapartida, o movimento LGBT ele tem se caracterizado por uma grande inserção da juventude no movimento social. E aí, assim, é importante a gente dizer também que a juventude LGBT está mais vulnerável, né? A juventude ela precisa ter acesso à educação, é um dos anseios da juventude, o acesso a uma educação de qualidade. E como que uma travesti pode ter acesso de qualidade a uma educação se ela vai sofrer bullying todos os dias, né? E a gente sabe que não existe, principalmente no setor público, não existe, no setor privado também, não existe uma dedicação pedagógica acerca de estudar qual que é o melhor caminho para se adotar em situações como essa. Pelo contrário, parece que o professor entra em choque, né? Quando alguém chama o menininho de viadinho, ele vai falar assim, não sabe o que dizer, né? Então, a questão da educação é um ponto importante. Na universidade mesmo, quantas travestis nós temos aqui na PUC, por exemplo? Né? É uma reflexão que nós temos que fazer. No mercado de trabalho, as bichas estão condenadas às baias de telemarketing. Essa é a grande realidade, porque tem que ficar lá escondidinho, só vai escutar a voz, né? Para ninguém ficar com medo de vocês morderem eles. Então, o mercado de trabalho é uma outra questão que também pega na juventude. E aí a gente pode dizer
várias outras questões de saúde pública. A gente pode dizer a questão ao usufruto da vida social mesmo, que é a homofobia da forma direta e violenta. Eu não sei, e aí eu acho que é um ponto para a gente refletir, se são essas vulnerabilidades que acabam aguçando e seduzindo a juventude a militar no movimento LGBT. O fato é que eu acho que talvez nós estejamos vivendo um momento importante para não só o movimento LGBT, mas para que a sociedade em si reflita qual que é o nosso discurso, que discurso nós temos utilizados acerca desses avanços que são importantes para a sociedade, que são importantes para a garantia dos direitos humanos. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa dinamizar a forma de fazer política, a forma de fazer movimento social, para a gente conseguir atrair de alguma forma. Porque da forma como era feita antigamente, hoje não atrai. É chato pra caramba fazer política da forma como era feito antes. Então, eu acho que talvez seja o momento da academia, do movimento social e do setor político refletir acerca da atração do movimento, da juventude nas participações políticas e de movimento social. E principalmente essa questão do movimento LGBT, que é uma prova viva de que é uma galera que está sedenta de militância e de participação. Por último, para encerrar, só queria dar aqui a minha contribuição, que eu acho que é importante, sempre que a gente pode fazer essa fala, eu sempre gosto de fazer essa fala com apelo, porque não adianta nada nós LGBTs estarmos conscientes da importância da aprovação da criminalização da homofobia se a sociedade não tiver consciente também da necessidade de uma lei com essas propriedades aprovadas aqui no Brasil. Eu vou dizer um pouquinho na forma prática e tentar rebater alguns argumentos da bancada religiosa. Primeiro que assim, a gente precisa partir do princípio que o Estado é laico, então o Estado não tem religião. Religião é algo de fora o íntimo. Mas não dá pra gente discutir isso com aquela galera, né? Pra eles não tem isso, né? Senão você vai pro inferno e pronto. Então não tem como discutir com aquela galera dessa forma. Qual que alguns mitos que tem na lei? Primeiro, a lei da homofobia não vai impedir pastor, ou padre, ou líder religioso nenhum de falar que homossexualidade é pecado. É pecado pra ele. Eu não estou lá na igreja dele, tanto faz pra mim. E se eu for ateu, por exemplo, o que é pecado pra mim? Nada. Né? Então é uma mentira dizer que a lei da homofobia vai impedir que ele diga que é pecado. Né? Agora, não vai impedir que se um casal de homossexuais estiverem lá sentadinho na igreja de mão dada, ele expulse, chamando de pedófilo, zoófilo, enfim, todas essas coisas que o Silas Malafaia ensina eles a dizer direitinho. Da mesma forma que se um casal estiver lá se amassando, né, seja heterossexual ou homossexual, ele pode entender que não é o lugar adequado. Né? Então, não tem abusos, não tem privilégios, a questão é de direitos iguais. Pra gente refletir, eu fui evangélico um tempão, eu acho que é por isso que eu gosto de refletir nessa questão. O debate que a gente faz com a galera de Taboão é o seguinte: o cristianismo, que tem se consolidado como quem tem enfrentado essa pauta LGBT, ele diz, primeiro, que ele preza pelo livre-arbítrio e segundo, que preza por uma lógica onde a salvação é algo individual, não é? Então tem que falar para os nossos irmãos que não adianta ficar dizendo que a gente vai para o inferno, querer proibir a homossexualidade, se a gente tiver vontade de o desejo afetivo e o amor por uma pessoa do mesmo sexo continuar acontecendo. Então não vão conseguir levar a gente para a salvação à força. Né? Eu acho que esse é um debate importante para que a gente garanta a liberdade de expressão, né? E que a gente impeça que a homofobia faça tantas vítimas. Cada 2 dias no Brasil, um homossexual é assassinado por crime de ódio. Né? Eu, por exemplo, posso sair da PUC agora, levar uma tijolada, ou então ser esfaqueado e não chegar em casa para falar boa noite para minha mãe. Então essa é a realidade. E eu acho que a PUC está de parabéns, agradecer o convite dos meninos e dizer que nós, enquanto sociedade progressista, com visão de futuro, podemos cumprir um papel fundamental refletindo essas questões e conversando com o nosso meio social para que a gente consiga um apelo social e aprove a lei da homofobia e tenha uma sociedade menos opressora. Obrigado, gente.